Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, para controlar o meu viver. E só assim descanso terei, se terei paz, paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Ah, Senhor, não resisti, enfraqueceu-se o meu ser, eu não vigiei e contra Ti pequei. Ah, Senhor, como é ruim não Te sentir, é qual morrer. Senhor, estou sem Ti, preciso do Teu perdão. Mas Ele vem. Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, para controlar o meu viver. E só assim descanso terei, sim, terei paz, paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Ah, Senhor, eu renasci, me perdoaste, revivi, pra não mais pecar. Senhor, vigiarei. Senhor, eu já venci o mal que havia em mim. Senhor, renasci, sim, renasci só pra Ti. Oh, Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, para controlar o
meu viver. E só assim descanso terei, sim terei paz, paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que só tu és Deus. Aleluia. Ó Deus, em tua presença, Senhor, reconhecemos a tua grandeza, Pai. Quebrantado, Senhor Deus, por tanta dor, Senhor. Por tanto sofrimento, Senhor, da finitude do ser humano. Mas é nesse momento, Senhor, que reconhecemos a tua grandeza, Pai. Porque tu não só és infinito, mas tu és eterno, Pai. Tu és o Alfa e o Ômega. E em nós, Senhor, encontramos essa finitude. Mas vemos a grande diferença, Senhor, entre o ser humano e o grandioso Deus. Tu és Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E é em Ti, Senhor Deus, que temos essa eternidade. Buscamos te conhecer, Senhor. Buscamos, ó Deus, viver essa vida em Ti, ó Pai, essa eternidade contigo. Consola, Senhor, essas vidas, Senhor, que permanecem aqui, Senhor, sem companhias tão doces, tão queridas, ó Deus. Que demonstram o teu afago, Senhor, o teu cuidado conosco. Mas que ao mesmo tempo, Senhor, essa ausência possa fazer essas pessoas, Senhor, se aproximarem de Ti. Buscarem, Senhor, a Tua face, Senhor, não apenas as Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo, eu te bendigo, porque sei que és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu te bendigo, porque sei que és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Amém, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Eu te busco, eu te busco, com fogo em mim,
Deus eterno, eu te busco. Tu és tudo, Senhor, para nossa vida, meu Pai. Recebe a minha adoração. Te adoro, Senhor. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Diga isso no seu coração. Te anelo, te necessito, ó Deus, te amo mais que ao meu ser. Diga o que você faz no seu dia a dia agora. Eu te busco. E tudo que eu faço, Senhor, é para ouvir a tua voz, Senhor, é para te encontrar, Deus. Eu te busco. Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, Senhor, é para te ver com fogo em meu coração. Recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, ó Deus, te amo mais que ao meu ser. Que ao meu ser, Senhor, que as minhas vontades, Pai, eu te quero, Deus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois pra ser maior não há. E me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, Senhor, perto quero estar, junto aos seus pés, bem junto aos seus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, tão pouco eu sei, se comparado ao que cantei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor, por colocar um novo cântico em nossos lábios, por nos ajudar, Senhor, sempre estando presente nas nossas vidas, sempre, Senhor, nos conduzindo para mais perto de ti. Aleluia, Senhor. Obrigado. Nós já estamos... Eu tentei fazer umas contas aqui, Adriano, me corrija se eu estiver errado, mas eu creio que esse já seja o nosso 9º domingo à distância. De fato, já completamos mais do que quarentena, mais do que 40 dias, e cultuando ao Senhor assim, sem estarmos juntos. E achei muito delicado você dizer que sentiu falta da divisão de vozes. Eu confesso que senti falta da escaleta. A gente foi jogado e teve que se adaptar a uma outra realidade, né? A outro tipo de experiência. E sempre que a gente muda, a gente olha para o passado e consegue filtrar, valorizar coisas que realmente fazem importância e olhar para outras que, né, eram supérfluas, talvez. E agora a gente, mais proximamente, tem se deparado com aquilo que, de alguma forma, se antecipava no começo, que são as perdas, né? Eu queria agradecer ao Gustavo pela sensibilidade, por ter atendido
o pedido de tocar, de louvarmos ao Senhor juntos com a canção Renasci. Ontem, enquanto estava aqui em casa, enfim, de alguma forma lia, preparava, eu ouvi essa canção, ouvi algumas vezes, e perdemos o Enéas, né? Alguém tão talentoso que serviu ao Senhor, e temos perdido tantos outros. Ontem, no fim do dia, como eu já disse, aqui no momento de oração, um colega meu do serviço perdeu a mamãe, a Carol compartilhou do aluno dela que perdeu o papai, e isso muda um pouco a nossa percepção do problema, isso muda um pouco, né, da situação que estamos vivendo. É incrível como a humanidade, e com tanta riqueza, com tanto talento, com tanta inteligência, anuncia como remédio para uma doença o isolamento. Não faz sentido, não pode fazer sentido. Que o Senhor nos ajude a passar por esse momento. E a minha leitura sobre o texto de hoje, ela começa com esse olhar sobre a morte. Vamos ler Marcos, capítulo 9, a gente vai ler apenas o primeiro versículo. Marcos 9. Eu vou usar a Almeida revisada, tá, Adriano? Na Bíblia Online é AA. Então, Marcos, capítulo 9. Eu vou ler apenas o verso primeiro. Convido você também a pegar sua Bíblia em casa. Vai que ela está aí empoeirada há tanto tempo, saudade de você. Você fica aqui só na dependência do Adriano, vai lá, estica um pouco as pernas, pega ela e vamos ler. A gente vai ler alguns versículos hoje no texto, mas obrigado, Adriano, por já ter disponibilizado para nós. Disse-lhe mais: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. Senhor querido, nosso mestre, nosso amado, nosso médico, nosso consolador, caminha conosco mais uma vez nessa manhã, nos toma pelas mãos. Senhor, aqueles que estão prostrados, coloca no colo. E nos converte a Ti, nos faz renascer, como cantamos nessa manhã. Amém. Disse-lhes mais: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. Dá para imaginar o impacto de alguém dizendo para você que você não vai morrer até que uma promessa aconteça? Como seria delicioso, como seria maravilhoso, como seria incrível a gente poder ouvir de alguém e falar assim: olha, não se preocupe, você não vai morrer até que você se case, até que você complete essa missão que você deseja tanto, até que você, sei lá, conclua o seu mestrado, até que você tenha um filho, até que você
consiga aquele objetivo que você queria tanto. Você não vai morrer até que você consiga restaurar os relacionamentos que você quebrou. Você não vai morrer até que você consiga pagar as dívidas que você fez. Você não vai morrer até que as pessoas que foram ofendidas por você recebam seu pedido de perdão. Talvez alguns até quisessem. Você não vai morrer. Eu acho que a gente já teve a coragem até de botar isso em canções para cantar em nossos cultos. Você não vai morrer até que você veja a desgraça dos teus inimigos ou a vingança que o Senhor vai te dar. Mas me parece que o versículo, apesar de abrir a possibilidade de esperança para aqueles que estavam ouvindo, de que não provariam a morte até que vissem o reino de Deus com poder, pode ter levado-os a um outro tipo de interpretação. De qualquer forma, essa nossa busca pela imortalidade, traduzida na busca incessante por vitaminas, remédios, alterações corpóreas de todo tipo, estéticas e etc., na busca da imortalidade, seja pela acumulação de riquezas, na busca da imortalidade, seja na procriação de filhos, ela não encontra respaldo no texto. Eu vou ler os textos paralelos, eu começo com Mateus. É Mateus 16, Adriano. 16, 28. E nesse texto de Mateus 16, 28, as palavras são muito parecidas. Só que a diferença entre Marcos e Mateus, e aí não se dá pelo escritor, mas sim por aquele que organizou os textos, é que em Marcos a opção foi de começar um novo capítulo com este último versículo. E em Mateus, ele coloca como encerramento de toda essa caminhada que a gente teve até aqui. E aí eu uso, primeiro eu vou ler, né? Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O capítulo 8 de Marcos, e que a gente tão detalhadamente tem estudado e ouvido o Senhor nos falar através dos seus servos de maneira maravilhosa e memorável, apontam para um corpo de discípulos que estão caminhando com Jesus, mas que, assim como nós, não enxergam a big picture, não enxergam a cena toda. Você tem esse grupo de discípulos que, ora, entende que não tem que ter um compromisso com o próximo no servir o pão, no servir o peixe. E o Senhor começa dizendo, vai, vocês é que tem que os alimentar. Depois, no momento em que o Senhor, junto com eles, vai se caminhando para outro lugar, pede para que eles tenham cuidado com aquilo que os fariseus, entre eles, têm semeado. Né, com o fermento dos fariseus. E esses discípulos perdidos perguntam, será que ele está perguntando isso porque a gente não trouxe pão? Jesus fala, não, vocês já participaram de 2 multiplicações de pães, não é sobre isso que a gente está falando. É sobre não se contaminar sobre o modo de vida do mundo, sobre a maneira de enxergar o mundo, sobre como os reinos do mundo são estabelecidos e como o reino de Deus é estabelecido, da diferença entre uma coisa e outra. Em seguida, a gente passa pela cura. E Jesus faz de ponta cabeça de novo.
saliva, barro, toca nos olhos daquele homem, faz algo que contraria o senso comum de como fazer, cura, liberta e diz para ele, ó, vai para casa, não espalhe. De novo, eu não estou aqui para ser recebedor de like, eu não estou aqui para ser celebridade, estou aqui para implantar o reino de Deus, não é nos moldes do que vocês estão imaginando. E aí, de novo, a gente passa por um outro milagre em que é feito em duas etapas, e a gente entende a necessidade de identificar os processos nas nossas vidas que não se completam de uma vez só, mas que são, que se caminham no dia a dia. E aí a gente passa por aquela parte em que Pedro vai, tão humanamente como nós, né, nos nossos dias, do céu ao inferno. Primeiro declara que Jesus Cristo é o Messias que havia de vir, é o Cristo de Deus. Jesus diz para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai do céu. E Jesus continua o discurso e diz que é necessário morrer para que haja remissão de pecados. Pedro chama ele no canto e fala, Senhor, não faça isso. E o mesmo mestre olha para ele e diz, apartai-vos de mim, Satanás. E eu queria que a gente enxergasse em cada um desses momentos a nossa humanidade. E aí a gente termina com essa memória que eu estou fazendo das nossas reflexões domingo após domingo, com as perguntas de Jesus retomadas aos seus discípulos, e vocês não entendem, vocês não percebem. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder por amor de mim é que vai ganhar. Quem quiser seguir após mim tem que tomar a sua cruz. E aí ele olha para aqueles homens, e é o final do capítulo 8 de Marcos, e ele termina dizendo, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Me parece que aqui a gente enxerga Jesus olhando há 2000 anos atrás para aquela geração que estava ao seu redor e chama essa geração de adúltera e pecadora. Minha sensação é que a gente não tenha mudado de geração. É que a gente continua nessa mesma geração. Nessa geração adúltera. Nessa geração que cobiça o que não é seu. Nessa geração que deseja ter mais do que o que pode ter. Que não se contenta com o que tem. E que peca. E que ignora. E que transgride. E Jesus diz, no verso 38, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adulta e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seus pais com seus anjos. E aqui eu quero pegar o gancho para o versículo seguinte, que é o começo do capítulo 9. Jesus faz uma proposição, uma afirmação, aqueles homens que estão lhe ouvindo, dizendo, olha, se vocês se envergonharem daquilo que eu estou propondo para vocês, se vocês tiverem medo de fazer, se vocês tiverem vergonha, pensa, não é só vergonha no sentido de se sentir constrangido em fazer, é vergonha no sentido de sentir, não é medo de fazer, mas é de não querer fazer, não por você temer as consequências, mas por não querer ser confrontado pelos outros por estar agindo diferente. Não querer assumir a responsabilidade e o papel de agir conforme o reino está proposto. E ele diz, o meu Pai
se envergonhará dele quando vier, perdão, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aí no versículo 9, perdão, no versículo 1 do capítulo 9, ele diz, olha, e lhes garanto, na continuidade do texto, que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo que o poder. E aqui eu gostaria de propor, Adriano, se você conseguir colocar esses dois versículos, 8:38 e o 9:1, juntos, não sei se é possível, mas eu gostaria de mostrar para vocês a diferença entre esses dois discursos de Jesus. No primeiro versículo, ele está falando para a geração adúltera e pecadora, que não tem coragem de assumir o seu compromisso com Cristo e de viver a vida aqui cotidiana conforme os padrões e aquilo que ele está ensinando e os desafiando. Já no versículo 1 do capítulo 9, ele diz, e olha, alguns de vocês aqui não vão morrer antes que vejam o reino de Deus vindo com poder. Será que essas duas coisas são a mesma? Será que esses dois eventos propostos por Jesus são os mesmos? Ou seja, a vinda do Filho do Homem em glória com o Pai e os santos anjos e o reino de Deus vindo com poder? E acho que o fato do organizador do texto propor a separação entre o capítulo, o 8 do 38 e o primeiro versículo do 9, talvez tenha sido nessa intenção de mostrar ou de ressaltar que talvez sejam dois eventos diferentes. Porque uma leitura poderia ser, não, Jesus está simplesmente reforçando, reafirmando a mesma coisa. Mas se Jesus está reafirmando e reforçando a mesma coisa, ou já houve essa vinda do Filho do Homem com os santos anjos em poder com o Pai, porque aqueles homens já não estão mais vivos, ou então o texto, de alguma forma, tem que ser lido de uma outra forma. O texto precisa ser interpretado de uma outra maneira. Percebam que as palavras são diferentes. Uma está falando da vinda do Filho do Homem com os seus santos anjos. Não está falando do reino de Deus vindo com poder. E aí eu queria falar de poder. Como é que o reino de Deus é estabelecido? Lucas 17:20. Adriano, por favor. Lucas 17:20. Jesus acabara de fazer uma cura. Era aquela passagem, né? Em que ele cura 10 leprosos e apenas um retorna para agradecer ao Senhor. E aí Jesus diz para ele, olha, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Versículo 19. E sendo Jesus então interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, responde, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eu vou continuar, perdão, Adriano. Nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. 20:21, Adriano. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Opa! Olha só. Voltando ao 9, versículo 1, alguns de vocês há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. Em Lucas 17, Jesus diz, olha, o reino de Deus está dentro de vós. O que está faltando aqui talvez seja o poder. Mas Atos 1:8 diz, mas recebereis poder, verso dinamite do cristianismo missionário, evangelístico, e que todos conhecemos tão bem, né? Atos 1:8. Mas, começa até do 7. Respondeu Jesus, a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Em tempos de quarentena e de pandemia, ficamos nós aqui indagando.
Quando, Senhor? Quando, Senhor? Quando, Senhor? Talvez não seja a resposta que a gente gostaria de receber. Mas a resposta é: a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas tem algo que compete a nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui eu começo a entender, e aí gostaria de compartilhar isso com vocês, é que há um reino de Deus que vai ser estabelecido na terra com poder. E, de alguma forma, esse poder foi sendo confundido, foi sendo distorcido, foi sendo interpretado diferente do versículo que a gente acabou de ler. Porque o versículo diz que nós receberemos poder e seremos testemunhas. Então é um poder que nos fará testemunhas. Então não é um poder que vai, para começar, nos dar eu sei, nós estamos vivendo, nosso cenário brasileiro é um cenário de crise variável. Mas entenda, o poder que o Senhor está nos dando não é um poder político. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo não vai tornar a igreja hegemônica. A igreja do Senhor Jesus Cristo não terá o domínio sobre a terra. Nós não faremos leis, nós não governaremos. Não é essa a proposta de reino de Deus estabelecido com poder. Reino de Deus estabelecido com poder é reino de Deus para testemunhar. Reino de Deus estabelecido com poder não é um poder econômico. Nós não subjugaremos os outros. Nós não seremos os mais ricos. Nós não seremos aqueles que teremos a fartura enquanto os outros padecem. Não faz o menor sentido interpretar o poder do reino de Deus como poder econômico. Não será poder político, não será poder social. Nós não teremos a hegemonia do pensamento humano. Nós não teremos a admiração e unanimidade por sermos os mais intelectuais, aqueles que conseguem convencer e atrair para si com palavras lisonjeiras. O poder, e está muito claro no versículo, o poder que faz com que este reino seja diferente de todos os outros reinos é um poder de ser testemunha. Mas como assim ser testemunha? Há uma proposição, há um desafio na nossa era, e talvez que estejamos vivendo hoje cada vez mais fortes, qual a diferença entre servir ao Senhor nesta geração e não servir ao Senhor nessa geração? Cristãos antes, e a gente até passou isso na quinta-feira, talvez se diferenciassem pela cultura. Alguns vão dizer, o cristão não toma bebida alcoólica. O cristão não vai ao cinema. O cristão não... Isso é tão antigo, né? Não assiste televisão. Enfim, na nossa quinta-feira a gente passou por temas como esse, né? E de alguma forma isso já está anacrônico. Isso para muitas comunidades cristãs não é o nosso dilema. Não, o cristão é aquele que
deveria ser pelo menos, né? Aquele que se destaca pela sua ética, por aquilo que, que coloca como alguém talvez mais santo, mais perfeito, mais correto, mais às vezes mais fechado, mais sisudo. Mas sabe que isso não faz sentido. Não faz sentido quando a gente lê o texto. O que aconteceu com essas pessoas que experimentaram a palavra de Jesus: olha, vocês não vão morrer enquanto não verem o reino de Deus vindo com poder. O reino de Deus estava estabelecido e estava sendo colocado dentro deles. É o que Jesus diz em Lucas: o reino de Deus está dentro de vocês. Em Atos ele diz: olha, e o poder que estava faltando para ser testemunha está sendo colocado agora sobre vocês. Eu estou indo embora, mas eu vos envio o Consolador. Eu vos envio o Espírito Santo. E aqueles que receberem este poder, que é um poder para ser testemunha, farão diferença. Posso começar falando de uma questão sensível, que é a escravatura. Eu não sei se vocês sabem, mas o mundo viveu até o século XVIII, XIX, enfim, mais ou menos tranquilo com relação à concepção de se ter escravos. E não eram só... os escravos eram basicamente aqueles que não pertenciam à sua própria cultura, mas haviam aqueles que eram escravizados por dívidas. E nós não vemos, em momento, pelo menos de maneira explícita, um discurso de Jesus falando contra a escravidão, ou de Paulo condenando a escravidão. Mas homens inspirados por Deus, né, eu esqueci o nome dele, eu tinha até procurado, é o inglês, enfim, se alguém lembrar e colocar aqui por escrito para a gente deixar mais rico, ele, junto com seus amigos, começam a colocar esse fogo na Inglaterra, e o abolicionismo, e a abolição da escravatura, ela começa a dar consciência aos homens que se olham e falam assim: olha, isso não faz sentido, como é que eu vou tornar alguém meu semelhante como escravo e como escravo? E isso nasce no seio da igreja. Essa sensação de que, opa, tem alguma coisa que está deslocada. A maneira como eu trato o outro não condiz com escravidão, não podemos fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, há uma outra parte de cristãos que vão dar o testemunho dessa transformação, não tentando mudar o sistema escravagista, mas se vendendo como escravos para anunciar e ser testemunhas. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque, às vezes, nós estamos confundindo a nossa agenda com a agenda do reino. O Senhor chamou alguns para lutar pela abolição e chamou outros para se venderem como escravos. O que eles tinham em comum? Serem testemunhas desse reino de Deus com poder, com a virtude do Espírito Santo. Porque se levantar contra a escravidão ou se tornar escravo para anunciar, só debaixo dessa unção e do Espírito de Deus. Vejam que os desafios que se colocam para nós hoje, cristãos, século XXI, talvez não seja arvorar uma bandeira em nome de Cristo contra esta ou aquela atitude, mas de
participando nisso, mostrarmos o que o nosso Senhor, o nosso Mestre querido, fez em nossas vidas. Testemunho não é você falar daquilo que Deus está fazendo nos outros, mas é daquilo que você tem sido. O Senhor quer que a gente seja testemunha. É você um servidor público trabalhando subordinado a alguém mal, a alguém que você não concorda, a alguém que você acha que toma atitudes erradas? Deixa eu te falar. Existe um tal de José que trabalhou para o faraó. Existe um Daniel que trabalhou para um Nabucodonosor. Posso falar de Esther, esposa, também de um imperador mau e vassalo. Aquilo que nós somos, o poder que Deus nos deu para sermos testemunhas, ele não deve ser usado para construir nossas agendas, mas para que naquilo que estejamos fazendo, o Cristo seja visto naquilo que a gente faz. José consegue, por seus conselhos, por sua revelação do Espírito de Deus e do Espírito Santo em sonhos, fazer um momento de grave fome, fazer com que o Egito e os estados próximos e as nações próximas consigam passar por um momento de calamidade. Nós estamos passando por um momento de calamidade. O Senhor quer que eu e você sejamos testemunhos que possam transformar essa realidade, cheios do testemunho dele. Vamos trazer mais para perto. E eu citei servidores públicos porque essa é a realidade da maioria aqui da nossa comunidade. Mas isso se aplica a qualquer coisa. O mundo precisa de solidariedade, sim. Precisa daqueles que estão se doando, sim. Precisa de pessoas que sejam capazes de olhar e de orientar e de confrontar de maneira dócil com aqueles que estão acima, para que esse reino possa ser visto. As pessoas não precisam de um reino etéreo de palavras. Paulo diz isso. Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas lembre-se, não é um poder místico e mágico. Lembre-se que toda vez que a gente estiver falando de poder, a gente está se referindo a essa unção que o Espírito Santo nos dá de coragem para sermos este reino onde quer que a gente esteja, para reagir com carinho, com afeto, para reagir com integridade, com assertividade sem arrogância. Obrigado, Adriano. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Olha o que o mesmo Paulo vai dizer para essa comunidade. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Hoje nós estamos nos acostumando a querer vencer por narrativas. Quantos já ouviram isso? Não importa é a narrativa. Importa é a palavra. Importa é como você está dizendo, o que você está construindo. Não! Importa é quem você é. Importa é como você reage. Importa é como você age. Importa é como você decide ser testemunha e assume as consequências disso. Não se vendendo, não se permitindo
transitar com sua fé diante daquilo que se propõe. Os irmãos sabem, eu trabalho num órgão que toca obras, que constrói, que faz investimento do governo federal em infraestrutura. E no sábado passado, nós recebemos a informação de que uma obra na cidade, enfim, em uma cidade de um estado brasileiro que está sofrendo muito com a pandemia, estava iniciando. E aí na foto, eu vi aqueles homens com máscara, capacete, bota, luva. E me incomodou. E eu mandei pensei, orei, respirei fundo, falei, não vou ficar calado. E mandei a mensagem para o grupo que trabalha conosco, para a equipe, dizendo, olha, não sei se essa imagem é uma imagem de alegria ou de tristeza. Porque eu sei que os empreiteiros dessa obra já foram acometidos pela Covid. E que por sua situação financeira e o acesso a hospitais e outras oportunidades, eles estão recuperados e o outro estava se recuperando. Mas eu não sei se esses homens que estão aí agora trabalhando, e nós estamos colocando eles para trabalhar, se esses homens terão o mesmo acesso. Portanto, eu pergunto, devemos ou não continuar? A decisão, é claro, que não era só minha. E houve um silêncio. Lá pelas tantas, uma pessoa da equipe responde, olha, concordo, se a gente tiver que fazer alguma coisa, talvez seja este o momento. Mas, infelizmente, na segunda-feira eu recebi a seguinte ordem. Essa é uma obra emergencial, e aquela especificamente era obra emergencial, eu não quero dar mais detalhes, mas, enfim, que também o motivo da obra era a salvaguarda da vida humana, e, portanto, já que a obra era para a salvaguarda da vida humana, as vidas humanas que estavam construindo aquela obra para a salvaguarda da vida humana poderiam estar em risco. Eu entendi. Mas é difícil não tomar a decisão de buscarmos esse caminho do testemunho independente do ambiente. Eu não sei se eu fui suficientemente claro, e por alguns motivos eu não posso ser. Mas, meu querido, você vai ser colocado diante de decisões, diante de proposições, nas quais o Espírito Santo será capaz de te dar poder para testemunhar com aquilo que você fizer. Nós falamos de reinos, decisões etéreas, longe de nós, de governos, mas eu tenho certeza que o teu vizinho, que talvez você nem conheça, precisa ver Cristo através do teu testemunho. Que o teu colega de trabalho precisa ver Cristo através do teu testemunho. Que a tua filha, que o teu filho precisa ver Cristo através do teu testemunho. E que só com o poder de Deus nós conseguiremos fazer isso. Então, se de alguma forma você estiver buscando, desejar esta imortalidade que o reino de Deus proporciona, não há outro caminho senão buscar
que o Espírito Santo nos tome por inteiro e que este reino faça parte da nossa vida. E que nessas pequenas decisões e nessas pequenas ações o testemunho dele seja feito. A quarentena tem nos tornado mais, ou tem nos possibilitado de ficar mais em casa, e às vezes nós nos tornamos um pouco mais egoístas. Abro a minha despensa, eu tenho com que me sustentar, ok, eu não tenho, eu saio, busco. As dores dos outros têm ficado mais distantes. Nos preocupamos com palavras, com jeito de falar das pessoas, e não com que, de fato, as pessoas estão passando e estão sofrendo. Quanto tempo passamos ou perdemos analisando discursos? E Paulo joga na nossa cara: não, o reino de Deus não é palavra. Entenda que isso é uma reflexão tanto para dentro, ou seja, nas nossas discussões infundáveis sobre interpretações da palavra, quanto também para fora, quando o nosso olhar se volta para analisar discurso dos outros, narrativa dos outros. O reino de Deus tem uma agenda para ser implantada. É a transformação de cada um que receber o Espírito Santo tem para poder fazer com que esse reino seja pregado em toda a terra. Alguns, para isso, vão largar tudo que estão fazendo e vão se doar para anunciar esse reino entre tribos, entre desvalidos, entre outras nações, com outras culturas e com outros idiomas. Mas a maioria de nós é chamado para ser testemunha aqui, onde nós estamos plantados. No seu ambiente de trabalho. Com aquele amigo que te faz contar até 10 várias vezes durante a semana. Com aquela pessoa que, teoricamente, está ali sendo teu ajudador, colaborador na equipe, e que você, em algum momento, podia ter levantado a caneta e simplesmente mandado embora, e Deus fala: não. Lembra que é processo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aprenda a dar aquilo que a pessoa não merece. Isso se chama graça. E aprenda a não dar aquilo que ele merece. Isso se chama misericórdia. Que você, com as suas duas mãos, consiga ver isso. Isso vale para aquele que colabora com você, para aquele que está ao seu lado e para quem está acima. A hora de sermos testemunhas é agora. A hora de plantar o reino de Deus é agora. A igreja não será conhecida pelo seu poder econômico, pelo seu poder político, ou pelo seu poder social. Uau, quase não saiu. A igreja será conhecida e nem pelo seu poder de fazer milagres. A igreja será conhecida pelo poder de ser testemunha, quando cada um daqueles que foram tocados pelo Espírito Santo resolverem viver e conviver entre os seus familiares, colegas, colaboradores, vizinhos, com a capacidade de viver este reino que olha para o do outro e não para o que é seu, este reino que prefere dar em vez de receber, esse reino que aponta para a eternidade
para a esperança após morte e não acredita num fim de tudo agora. Num reino que promove a esperança, em atitudes que promovam a esperança. Um reino que está preocupado em servir e não ser servido. Gostaria que essa palavra de Jesus se cumprisse com cada um de nós. Que o Senhor não nos deixe experimentar a morte antes de vermos o reino de Deus que está dentro de nós ser estabelecido com o poder do Espírito Santo dele através do nosso testemunho às outras pessoas. Jesus disse naquele dia para os seus discípulos, é verdade para você hoje, que você não morra antes de receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Receber o reino de Deus dentro de você com poder que te fará ser testemunha dele, onde quer que você estiver plantado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, apresentar-te mais uma vez o pastor Wilson. Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Deus que pode, com o abrir de sua boca, lançar a palavra que pode curar. E nós te apresentamos a vida do pastor Wilson, Senhor. Que o Senhor o visite naquele leito.
Que a unção do teu Espírito Santo esteja com ele. E que, assim como nós lemos, Senhor, nós não sabemos tempos, nós não sabemos eras, nós não sabemos, isso não compete a nós. Mas compete a nós, Senhor, como família e como irmãos em Cristo, clamarmos uns pelos outros, pedindo a tua cura, a tua proteção, a tua restauração. Então, Deus, levanta o Senhor. Que o Senhor possa dar-lhe saúde. Que o Senhor possa dar-lhe mais tempo conosco. Essa alegria à sua família. Mas nos submetemos também, Senhor, ao teu tempo, à tua hora, sabendo que seja na celebração da cura ou na dor da perda, o Senhor estará conosco, o Senhor estará presente, o Senhor continuará sendo nosso guia e mestre em nossas vidas. E que o Senhor nos dê o Senhor possa nos dar o Espírito Santo, que cada um de nós, Senhor, ao encerrarmos este culto, que a tua palavra possa ficar guardada no nosso coração e que o teu Espírito Santo possa nos fazer discernir as oportunidades que o Senhor tem nos dado de sermos testemunhas naquilo que estamos fazendo. Que o Senhor nos dê clareza para que possamos alcançar com graça, com misericórdia, com o teu amor, a partir das nossas ações, a partir daquilo daquilo que estamos fazendo e da maneira pela qual estamos fazendo, o teu reino seja estabelecido, o teu nome seja glorificado. Faz isso a começar em mim. A começar em mim, Senhor. E também na vida dos meus irmãos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja conosco em nome de Jesus. Amém.